Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal, Canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, aluno, aluna, a todos os amantes e simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é ajudar com subsídios, dar norte para o seu plano de aula, para o seu plano de ensino, para que o professor possa fazer uma aula enriquecida com subsídios, com assuntos que venham chamar a atenção dos nossos alunos. Portanto, eu convido a você que não conhece ou ainda não se inscreveu no nosso canal e está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, inscreva-se no nosso canal. E depois de inscrever-se, dê um joinha, clique no sininho aí, porque cada vez que você clicar no sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui relativos às lições da Escola Bíblica Dominical, você vai receber uma notificação, como se alguém estivesse te dizendo, corre no canal que tem vídeo novo. Aí você vai acessar em primeira mão esses vídeos novos, vai assistir, vai comentar, vai divulgar, vai compartilhar e vai dar um joinha. Portanto, seja bem-vindo ao canal EBD em Ação. A lição de hoje, a lição de número 3, datada do dia 19 de julho de 2020, com o título Vivendo com Alegria e Esperança em Meio à Crise. O texto do dia está em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. O primeiro tópico ele tem o título de Resistindo ao Dia Mau. E nós aprendemos com Pedro, conforme o texto do dia está dizendo aqui, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 8, tem um versículo que ele se destaca, como se fosse o versículo-chave do texto bíblico, quando Pedro ele diz assim, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então ele está dizendo para a igreja, está escrevendo para a igreja, que por mais que os irmãos na igreja estejam vivendo tempos de tribulação, de tristezas, como ele está dizendo, ele explica qual o motivo da igreja estar vivendo esse período de crise, de tristeza. Ele fala assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então ele faz um paralelo da fé com o ouro. E ele diz que o ouro ele é purificado pelo fogo. Como também a nossa fé é purificada pelo fogo, seja o fogo da crise, seja o fogo da tribulação. Porque a lição ela vem no momento propício, quando o título diz assim, vivendo com alegria e esperança em meio à crise. Que crise? Hoje nós estamos vivendo momentos de crise. A crise financeira, crise espiritual, crise familiar, crise política, uma série de crises no mundo, principalmente a crise na saúde, que é através desta pandemia, o mundo está em crise, seja a saúde pública ou particular, por estarem superlotadas, as pessoas estão vivendo esse momento de crise na saúde. Então, Pedro está dizendo-nos qual o motivo de Cristo permitir-nos passar por esses momentos difíceis, para que a nossa fé, mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo, ela também é provada com esses momentos de tristezas, de angústia, de crises. E ele explica por que a nossa fé cristã ela é provada por esses fatores. Ele diz assim, para que ela se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então a nossa fé, ou a nossa vida cristã, ela é provada através das crises para podermos louvar a Deus, para podermos honrar a Cristo, para podermos glorificá-lo. Porque nós não devemos glorificar, honrar e louvar a Deus só quando estamos com saúde, com tranquilidade, na prosperidade. Aí que devemos louvá-lo, não. Às vezes, na ausência da saúde, na ausência da prosperidade, na falta delas,
nós também devemos louvar a Deus, honrar a Ele e adorá-lo, glorificá-lo, como diz Pedro. Ele está dizendo o louvor, a honra e a glória, quando a fé é provada como o ouro é provado pelo fogo. E um exemplo bem claro disso é a vida de Jó, porque o diabo apostava que Jó louvava, honrava, glorificava e servia ao seu Deus porque era rodeado de bens. E Deus, sabendo do coração de Jó e do homem, que é possível o ser humano servir, honrar, louvar o seu Deus sem ter nada em troca, ele permitiu que o inimigo tocasse em tudo que Jó tinha. E o texto diz que quando tudo foi destruído, inclusive os filhos, ele perde os filhos, Jó louvou, adorou ao seu Deus. Depois o diabo achou que era porque ele ainda tinha saúde, dormia com tranquilidade, que ele servia e adorava a Deus. E Deus permitiu que o inimigo tocasse na saúde de Jó. E mesmo assim o texto bíblico vai dizer que Jó não pecou, nem com suas palavras. Mas foi fiel em tudo, continuou louvando, honrando e glorificando, que é os 3 propósitos que Pedro diz aqui, por qual nós passamos por estes momentos difíceis. Passamos por isso para louvar a Deus, para honrá-lo e glorificá-lo. E assim foi com Jó. Ele consegue, mesmo sem saúde, não pecar, mas louvar, honrar e glorificar o seu Deus. São lições para a nossa vida, porque há pessoas que, por menos, estão pecando em palavras. Por menos do que Jó, estão blasfemando. Por menos do que Jó passou, estão deixando o seu Deus. Então, a lição ela vem no momento que nos ajuda a superar essas angústias, esses momentos difíceis. E ainda no primeiro tópico, o primeiro ponto, abatidos, mas não destruídos. Aí nas palavras de Paulo para a igreja de Corinto, ele alegra a igreja dizendo que nós sim podemos nos entristecer, mas não viver uma vida de tristeza. Podemos até desanimar, mas não viver uma vida desanimada, porque nós recebemos palavra como a de Jesus. Tem de bom ânimo. Aí reanimamos novamente para a caminhada espiritual. Não significa, como alguns têm pregado mundo afora, dizendo que o cristão não pode passar por tribulação, que o cristão não pode adoecer, que o cristão não passa pela crise, que o cristão não entristece, agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. Paulo está dizendo que não, que nós podemos até se entristecer, mas não viver uma vida toda de tristeza, porque o texto bíblico diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, quer dizer, é passageira. A vida de dor é passageira, logo passa. A vida de tristeza é um momento, é momentânea, logo vem a alegria. A vida de angústia é passageira, logo vem a tranquilidade. A vida de crise, ela é um momento só, é passageira. Daqui a pouco vem a bonança, vem o mar revolto, para, se acalma, fica tudo tranquilo. É isso que Paulo está ensinando aos irmãos de Corinto, que nós aprendamos com as lições de Paulo. No segundo ponto, o comentarista ele fala da felicidade à luz da Bíblia, sobre a questão da bem-aventurança, o que é ser feliz biblicamente. Ele coloca alguns pontos a desfrutar das bênçãos de Deus, do favor de Deus, ter o amor de Deus, ter o cuidado de Deus. Ele traz aqui alguns comentaristas, como Stanley Orton, que fala sobre o que era uma vida de felicidade, totalmente diferente do que o mundo e a mídia diz que é. Para a mídia, para o mundo, ser felicidade é ter mansões, ter dinheiro, ter fama, ter vários amigos, ter carrões e desfrutar de tudo que a vida oferece. Mas observe que nós percebemos que há pessoas que têm casas, que têm mansões, que têm carros importados, que têm muito dinheiro no banco, mas eles tiram a própria vida, dão cabo à sua própria vida. E nós perguntamos, aonde está a felicidade dessas pessoas? Não está no que eles possuem? Aonde que está o maior índice de suicídio no meio da juventude? É no Japão.
No Japão é alta tecnologia, a economia perambula, está entre os melhores países do mundo, o índice de vida, o índice de emprego, economia estável. E por que que há jovens, por que que há ricos que ainda dão cabo na sua vida? Porque entendemos que a felicidade não está relacionada apenas aos bens materiais, mas ela está relacionada à nossa vida interior, ao nosso eu interior, ao nosso homem interior. A alma e o espírito, eles precisam de algo que é muito mais do que matéria. Porque a alma e o espírito, elas são imaterial, são algo espiritual. Então elas vão além da transcendência, elas não estão neste mundo da matéria. A alma, para ser feliz, precisa de um relacionamento maior, espiritual, que isso é através da koinonia, da comunhão com o nosso Deus, ou da vida intrínseca através do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus vem morar em nossa vida, toma conta do nosso eu, ele dominando as faculdades do espírito, as faculdades da alma, a alma vai se completar, o espírito estará completo, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Aí a verdadeira paz está presente, a verdadeira felicidade está presente. Às vezes podemos não ter nada de bens materiais. Há pessoas que são inteiramente pobres, mas que levam uma vida de zelo, de alegria em meio à pobreza. Jesus Cristo disse: os pobres sempre tendes convosco. Então os pobres podem ser felizes com o que têm, porque quem tem Jesus tem tudo. E às vezes quem tem tudo materialmente não tem nada por não ter a presença de Deus. No terceiro ponto do primeiro tópico, o comentarista fala da alegria em meio à crise e cita Paulo e Silas, que estavam vivendo em prisões naquele momento por pregar o Evangelho. E além de estarem presos, com os pés presos, haviam sofrido em seu corpo o castigo determinado pelos cidadãos romanos. Haviam sido castigados, surrados. Mas o texto diz que eles estavam cantando alegremente. Então observe que eles tiram a alegria em meio a essas circunstâncias desfavoráveis. Por que é que eles estavam alegres se eles haviam sido surrados, estavam presos e talvez estavam condenados à morte? Por que é que eles vão cantar, louvar, exatamente pelos mesmos motivos que Pedro disse aqui na leitura bíblica em classe, que é a nossa crise, ela serve para aperfeiçoar a nossa fé, para louvar, para honrar e para glorificar a Deus. Tem um outro texto da Bíblia que eu acho extremamente interessante para este ponto, que Pedro e João estavam pregando o Evangelho. Eles falavam de Jesus, que é o caminho, e falavam do caminho que Jesus pregou. Eles foram levados ao Sinédrio, apanharam duramente, foram castigados, e alguns sugeriram até matá-los, mas Gamaliel disse: varões, vamos ver o que acontece com esses homens. Tinha um tal de Teudas, teve um número expressivo de discípulos, mas ele morreu e se dispersaram os seus discípulos. Veio um outro Judas dizendo também que era o Messias, arrebanhou uma grande multidão, ele morrendo, dispersou-se os seus discípulos. Agora veio este tal de Cristo, morreu, vamos esperar para ver o que acontece. Se a obra for de Deus, ela continuará. Se não for de Deus, ela acabará. Então resolveram só castigar Paulo e João. E disseram para eles: vocês podem ir, estão libertos, mas tem um detalhe: nunca mais fale sobre o nome deste homem, nunca mais fala sobre o caminho, nunca mais fala sobre o nome de Jesus. E eles, olhando para o Sinédrio, Pedro levantou e disse: olha, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, a não ser o nome de Jesus. E o texto diz assim, que eles saíram alegres por ter sofrido um pouquinho pelo nome de Jesus.
Eles reconheciam que Cristo fez muito mais por eles, que Jesus sofreu muito mais para que eles tivessem a paz, a alegria, a certeza, a esperança. Eles achavam que sofrendo um pouquinho por Jesus já estava bom demais, já estavam alegres, porque estavam sofrendo pelo nome de Jesus que deu a vida por eles. Então por que que o cristão ele passa pela prova dando glória a Deus, como diz o hino? Que com o coração contrito e abatido não despreza o Senhor. Que é possível em meio aos momentos de dificuldades louvar a Deus, adorá-lo, honrá-lo. Porque ele entende que felicidade vai além das crises, que a alegria vai além da crise. Então por isso que nós entendemos o que é a paz, o que é a alegria, o que é o louvor a Deus. Alguém conta que foram chamados alguns artistas para pintarem representando o que seria paz. Alguns pintou um campo muito tranquilo, muito calmo, com árvores, com gramas verdejantes, e disse que aquilo seria paz. O outro pintou a paz representada num céu muito calmo, sem o vento, com as nuvens tranquilas, algumas aves voando tranquilamente. Mas um outro pintou uma cachoeira com as águas revoltadas. E aquelas águas batiam nas árvores que estavam embaixo, os galhos balançavam para lá e para cá. E num dos galhos eles prestaram atenção que havia um passarinho, que ele não se incomodava com a força da água e nem com o balançar do galho, mas ele tranquilo ali cantava e regozijava alegremente. E alguém viu aquilo e disse: aonde que está a paz aí, se as cachoeiras, as águas estão violentamente representando a agressão? O vento da cachoeira balançando os galhos representam algo revolto. Aonde está a paz? Ele diz: está no pássaro. Mas por que que a paz está no pássaro? Ele falou: em meio à tribulação, em meio à cachoeira, em meio ao vento, em meio ao galho balançando para lá e para cá, ele está tranquilo. Ele está cantando porque ele tem paz. A paz, ela não está representada nos momentos calmos. A paz pode vir no momento de crise, como Davi estava cercado para ser morto com os exércitos de Saul, e ele na caverna de Adulão, rodeado pelos párias da sociedade. Ele disse: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, és a minha verdadeira segurança. A paz estava com Davi. Qualquer um estava desesperado, porque sabia que poderia ser pego a qualquer momento. Mas ele estava com a paz em Cristo, porque sabia que Deus livra. Então, nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, nos momentos de crise, nós nos alegramos. Nós temos paz e ainda temos a esperança, porque sabemos a quem servimos. O segundo tópico: esperança em meio às crises. E o primeiro ponto do segundo tópico: esperança que não se abala. E a Bíblia já começa dizendo assim: a esperança que se vê não é esperança. Mas aonde que estamos vendo esperança? No mundo. Mundo de promessas, promessas de político, promessa de melhorias, promessa nos estudos, na educação, na medicina, na ciência. E isso não é esperança. Por isso que a Bíblia diz: a esperança que se vê não é esperança. A esperança, ela está em Cristo Jesus. E um dos textos que o comentarista da lição traz é Romanos capítulo 5, quando ele diz assim, que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Observe a esperança através da tribulação que produz paciência. Nos momentos de tribulação aprendemos a ser paciente, porque nem sempre Deus responde de pronto e acabado. Às vezes a resposta de Deus é sim, às vezes a resposta de Deus é não, às vezes ele fica em silêncio e precisamos de paciência para entrar na vontade dele e saber quais são os propósitos dele para a nossa vida. Mas o certo é que não estamos isentos de tribulação. Quando ouvirmos alguém falando que o cristão não passa
pela enfermidade, pela tribulação, pela crise, vamos olhar o que a Bíblia diz, que Paulo está dizendo, que a tribulação produz alguma coisa. Então o cristão passa sim por esses momentos, mas em vez de ele reclamar, de murmurar, ele tira experiências em detrimento da tribulação. Ele aprende com isso e a esperança ela aumenta, porque nós esperamos em Deus, não neste mundo, esperamos em Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus é fonte de esperança, o segundo ponto do segundo tópico. Aí nós vemos por que a palavra de Deus é esperança, porque Cristo libertou, ele trouxe curas para quem era cego, para quem era mudo, para quem estava desenganado como a mulher do fluxo de sangue. Ele curou-a, trouxe esperança para a mulher samaritana, trouxe esperança para a mulher adúltera de João 8, curou o cego Bartimeu, falou da esperança, falou do futuro, falou do porvir, através das palavras de Cristo que ficaram expressas no Evangelho. O Evangelho ele é a fonte da esperança. Então, quando nós estivermos nestes momentos de crise, é interessante conhecer a palavra de Deus. Quando estivermos nestes momentos de desolação, de angústia, de isolamento, é sempre bom você ter na mão a palavra de Deus. Leiamos a palavra de Deus. Meditamos na palavra de Deus, porque estas palavras nos renovam. Essas palavras nos traz esperança. E nós aprendemos a confiar em nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro ponto do segundo tópico é crescimento nas adversidades. Isso faz nos crescer. À medida que nós vamos calejando com as dificuldades, nós vamos tendo um crescimento, vamos tendo um amadurecimento, é chamado de maturidade cristã, crescimento espiritual. Nós vamos aprendendo a confiar em Cristo. A fé também é acrescida nesses momentos. A esperança é aumentada e nós cada dia mais criamos raízes no Evangelho, aprendemos a confiar e a nossa dependência de Deus ela é maior. Por isso que há um crescimento na nossa vida. Por isso que é interessante os cristãos ter história, ter experiência, ter a sua própria experiência com Deus, experiência de fé, de dificuldade, de momentos de desenganos, para que podemos também ajudar outros que estão começando a caminhar na fé cristã. Nós devemos ensinar outras pessoas e estar arraigados em Cristo, cada vez mais próximo de Cristo, em meio às crises. O terceiro tópico, a bem-aventurada esperança. A bem-aventurada esperança do crente é nesse terceiro tópico, falar uma esperança única e incomparável, primeiro ponto. Qual que é a esperança única? É que só em Deus há paz. Só em Deus há uma vida além desta que levamos. Se existe algo para melhorar a nossa vida, é as promessas de Deus. Não vamos estar acreditando que o mundo de agora em diante ele vai virar mil maravilhas com as promessas políticas, promessas filosóficas, promessas da ciência, que não vai. A Bíblia diz o contrário. Nos últimos dias da porta da graça, ela diz, surgirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Então não tem uma melhoria aqui. Cada vez mais próximo ao arrebatamento da igreja, as dificuldades aumentarão, as crises aumentarão. Como diz o texto da Bíblia, ouvirei de guerra, rumores de guerra, pestes, terremotos em vários lugares. Nós estamos vivendo este momento de pestes assolando o mundo. Um vírusinho colocando em xeque a saúde, a economia, a inteligência, a ciência. Então são esses momentos que nos fazem esperar em Deus, olhar para o futuro e não para o agora. E é assim que nós devemos projetar a nossa vida para estar com Cristo, numa vida além, que Deus prometeu a felicidade plena no porvir. Uma vida, uma morada no porvir e não agora. Por mais que possamos desfrutar da natureza que Deus deixou, das bênçãos que Deus deixou, mas a plenitude de todas as bênçãos, de toda a felicidade, de toda a paz e a ausência de crise e de mal, ela estará no porvir com Deus. Só assim nós devemos caminhar nessa vida, desfrutando daquilo que nós podemos,
através do nosso trabalho, daquilo que Deus proporcionar para a nossa vida financeira. Devemos gozá-las, mas com a mente no porvir. Não arraigar a nossa fé aqui, a nossa esperança aqui, porque a esperança que se vê não é esperança. A esperança em Deus que é a grandiosa esperança. As promessas são divinas. As promessas são da Bíblia e não as promessas que nós temos ao nosso redor, mas através da Bíblia Sagrada. E o segundo ponto do terceiro tópico diz que o mundo precisa dessa esperança, porque nós já percebemos que as promessas políticas já estão desacreditadas. As pessoas já desacreditam. Sabe que os políticos são como que se fossem iguais. Não pode fazer nada mais além. Cada vez mais a situação piora. As promessas da ciência de melhoria, quando eles descobrem a vacina ou a cura ou a amenização de uma doença, já surgem outras 3, 4 sem cura ou sem vacina. Quando eles estão estudando e de repente já surgem outras e outras. Então as esperanças neste tipo de situação na saúde também as pessoas já estão desacreditando. Por isso que o mundo precisa desta esperança que trilhamos. A esperança do céu, a esperança em Deus. É a única esperança que é plausível, a única esperança que é palpável, que é desejável, que é real. E nós precisamos levar a esperança que é Cristo, porque ela já começa aqui com Cristo. Quando temos Cristo, temos a certeza, podemos ser curados, aos milagres, aos dons. Então nós devemos levar a esperança de Cristo para esse mundo perdido. As pessoas já estão correndo para fontes erradas. As pessoas estão indo para as religiões, e as religiões não fazem nada. As pessoas se apegam na ciência, na filosofia, em bens materiais, no dinheiro. E isso não é a fonte exata da esperança e da saída para as crises. As pessoas precisam de algo mais palpável, mais real. E é aqui que a igreja tem um papel de apresentar a Cristo, de apresentar a sua palavra para as pessoas. Eles precisam de esperança, o mundo precisa de esperança. Então nós temos a palavra de esperança. Aquilo que os discípulos disseram para Jesus é verdade. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos ouvido e temos crido. Para onde iremos nós? Para onde o mundo irá buscar uma esperança? Não há outra fonte. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, ao seu nome de Jesus. Então vamos, através da palavra, apresentar Cristo, mostrar a nossa vida. Não precisa muito, mostra como nós éramos, quem éramos e quem somos hoje. Vamos dar o nosso testemunho da mudança. Porque foi assim no passado, as pessoas olhavam e diziam, quem te curou? Eles diziam, eu não sei a forma que me curou, só sei que Jesus me curou e eu era cego e agora não sou, eu era endemoniado, agora não sou, eu era uma prostituta, agora não sou. Sou uma nova criatura, já é um grande testemunho de esperança. O mundo pode olhar para a igreja e ver que há em nós uma mudança, uma transformação, uma regeneração e dizer, eu quero isto. E nós então podemos fazer o apelo para que eles aceitem essa esperança, a esperança de Jesus Cristo. E o último ponto do terceiro tópico é sendo diligentes na esperança. Como ser diligentes na esperança? Viver a esperança. Mostrar que estamos com o trunfo certo, mostrar que estamos no caminho certo, ter a certeza disso. Muitas pessoas precisam ter a certeza até da sua salvação. E o cristão precisa ter certeza da salvação, ter certeza que está no caminho certo, certeza que a Bíblia é verdade. E ele só pode ter a certeza quando ele olha que as profecias que a Bíblia disse que cumpriria, cumpriram-se todas cabalmente. E aquilo que a Bíblia diz que irá cumprir, ela está sendo cumprida a partir de hoje. Então a Bíblia tem muitas profecias cumpridas, muitas promessas cumpridas, muitas palavras que foram ditas no passado que já se cumpriram. É a única fonte de esperança, de certeza. É o livro mais lido. E a nossa fé está arraigada na Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática. Nós precisamos, neste momento de crise, estar com os olhos na Bíblia. Não olhando os noticiários. Tem pessoas que cada vez mais que olham as notícias, fica mal. Cada vez mais que ele olha ao seu redor, não vê saída, ele se desespera. Cada vez mais que ele olha a situação dos seus semelhantes perecendo, muitas pessoas conhecidas estão morrendo, outras estão desenganadas.
o vírus atacando a tudo e a todos, as pessoas em casa, alguns entrando em depressão e ansiedade. Mas o cristão, ele olha para a Bíblia e ele não se desespera. Ele olha para a Bíblia e percebe que há promessas para ele, que há uma saída, e que a saída é permanecer em Cristo, lendo as Escrituras, olhando para as promessas que Cristo fez para a igreja e estar fundamentados nela. E assim nós vamos viver uma vida de tranquilidade, dormir em paz, acordar em paz, trilhar o caminho da esperança. Portanto, meu irmão e minha irmã, que esta lição seja um baluarte para a sua vida, que esta lição arraigue em seu coração, que esta lição possa penetrar na sua vida, tirar a tristeza, tirar o desespero, a angústia, e vir como um momento de alegria, um bálsamo para a sua vida, e que a partir dela você possa falar também dessas palavras que te atingiram a outras pessoas que estão procurando uma palavra, um consolo, uma saída. E Deus te usará através dessas lições maravilhosas, que elas não vieram à tona, elas vieram com um propósito. E Deus tem um propósito de falar com a sua igreja através da sua palavra, principalmente com as lições bíblicas. Deus em Cristo te abençoe. Uma boa aula para você.